Olá pessoal, boa noite, professor Rigueto, voltando, a nossa rotina dos vídeos, das videoaulas e entrando aí com vocês no nosso penúltimo tema do semestre. O penúltimo tema é o rito especial dos crimes contra a vida, também chamado de rito do júri. E esse rito do júri, pessoal, eu vou separar com vocês em algumas partes, tá? Para vocês entenderem, meio que semelhante ao que eu fiz na lei de drogas. Eu vou trabalhar com vocês primeiro com a parte histórica da lei do rito do júri. Segundo, eu vou trabalhar com a primeira fase do procedimento. Terceiro, com a preparação para a segunda fase. E quarto, com a segunda fase. Então eu vou fazer uma abordagem aqui, não sei se em um ou mais vídeos, obviamente cada uma dessas etapas, mas é assim que vai ficar: histórico, primeira fase, preparação, segunda fase, tá? E aqui a gente vai trabalhar com um dos ritos mais fascinantes do processo penal, que tem por base o rito ordinário e visa, obviamente, construir uma lógica, uma ideia de se julgar crimes praticados, na verdade, contra a vida. Crimes praticados por semelhantes, julgados por semelhantes, tá? Vamos começar com a parte histórica e vamos lembrar do seguinte. Primeira situação. O que vem a ser um tribunal do júri? Tribunal do júri é um julgamento colegiado, certo? Porém, ele é um julgamento colegiado misto, onde eu tenho um juiz que sabe do direito e tenho 7 jurados que não conhecem o direito. Esses 7 jurados são semelhantes a mim, semelhantes a você, pessoas da comunidade, que vão analisar as nossas circunstâncias, o fato como se deu, e vão decidir se eu sou culpado ou inocente. Então, há uma decisão colegiada de um grupo. Ao decidirem, eu passo essa decisão complexa, para um magistrado, por isso ela é mista. E aí esse magistrado que tem conhecimento do direito fará a aplicação da norma de acordo com a vontade desses 7 jurados. Por que eu fiz essa introdução? Para que você possa entender a origem do júri. Eu quero que vocês compreendam mais uma vez que não se falava nesse nome, tribunal do júri ou júri. O que se buscou na doutrina, nas datas mais remotas possíveis, eram decisões colegiadas, decisões dadas pelo povo, num grupo. Não era dada por um juiz, não era dada por um do povo, e sim por um grupo. E aí, os livros mais especializados na área nos remontam, que a data mais antiga de uma decisão colegiada de alguém da comunidade se deu no ano de 1215 na Inglaterra. Professor, o que aconteceu em 1215 na Inglaterra? Lá houve uma reunião chamada Concílio de Latrão. Concílio de Latrão, uma reunião de nobres da Inglaterra. E nessa reunião, esse grupo de ingleses nobres, eles resolveram, por julgamento, por votação, abolir um negócio chamado ordalhas ou juízos de Deus. Professor, o que eram as ordalhas ou juízos de Deus? Se nós voltarmos um pouquinho no histórico do direito penal, nós vamos entender que o direito penal parte do período da vingança privada, aonde se você fez um mal para mim, eu retribuo o mal para você. Retribuía, inclusive, este mal de maneira desproporcional. Você matava um da minha família, eu matava toda a tua família. Eis que no período da vingança privada surge o Código de Hammurabi e a Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A ideia, obviamente, era de que no período da vingança privada não se houvesse, não se dizimassem as famílias. Então você matou um da minha família, eu matava um da sua família. Só que com o passar dos anos, o período da vingança privada migrou para o período da vingança divina, onde tudo era feito a mando de Deus e através da igreja.
Quem eram os juízes? Os sacerdotes. E nesse período dos juízes, que eram os sacerdotes, eles aplicavam as chamadas ordalhas ou juízos de Deus. O que significa isso? Se eu quisesse saber se você está mentindo, bastava eu encostar um ferro em brasa em você. Se eu encostasse um ferro em brasa em você e você queimasse, você estava mentindo. Aí eu queria saber se você era culpado ou se você era inocente. Se eu, na verdade, jogasse você de um penhasco e este jogar você do penhasco, se você fosse inocente, um anjo viria e o resgataria. Se você caísse e morresse, você era culpado. Regra geral, todos eram mentirosos e culpados. Isso eram os juízes de Deus, os juízos de Deus ou ordalhas, que foram abolidos em 1215 pelo Concílio de Latrão, reunião desses nobres ingleses, onde remonta a data mais antiga, certo, de uma reunião do povo para tentar decidir alguma coisa. Surge em 1215 um negócio chamado Tribunal do Povo. Tá vendo? A necessidade dessa criação, desse Tribunal do Povo, era inclusive para julgar crimes praticados por bruxaria ou com caráter místico. Nesse período da vingança divina, logo depois, só para o pessoal compreender, privada, divina, pública. O monarca vem e chama para si a responsabilidade, até que vem o período humanitário. No ano de 1880, mais ou menos, César de Beccaria, com o livro dos delitos e das penas, traz, no ano 1800, vamos colocar assim, né? Naquele século ali, traz, na verdade, o livro dos delitos e das penas, dizendo que a pena tinha que ter um caráter humanitário e não de vingança. Bom, como é que funcionava isso em 1215? Contava-se com a participação de 12 homens da sociedade. E por que 12 homens, né? Tinham que ter uma consciência pura. Por que 12 homens? Porque era o número de apóstolos de Cristo. E esses 12 homens faziam um juramento. E por que faziam um juramento, professor? Porque juramento significa amando de Deus. Então, em 1215 seria o livro, o momento mais antigo registrado pelos livros. Outros tantos livros dizem ainda que não, o júri surgiu em Roma, numa reunião de romanos chamada de Judicis Jurati. E diz que o nascedouro do júri foi ali, mas não consegue precisar uma data, diz apenas assim, nos áureos tempos de Roma. Inglaterra deu 1215. Outros livros dizem que isso surgiu na Grécia, com o grupo chamado de Discatas, grupos de gregos, normalmente do alto clero, da alta sociedade, que julgavam seus semelhantes. Outros livros ainda, a nível mundial, dizem que isso aconteceu entre os alemães, entre os germânicos, num grupo chamado Centeni Comites, aonde eu teria, na verdade, um indício do surgimento do Tribunal do Júri. Repito, a nível mundial, eu estou falando que o júri surgiu em 1215 na Inglaterra como sendo um marco mais claro trazido pelos livros. Professor, e no Brasil, como isso se deu? No Brasil é muito mais claro. A nível nacional, nós temos que o júri surge por iniciativa do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, na época lá atrás, tá? Que encaminha um projeto, uma proposta de criação de um chamado Juízo de Jurados ao então príncipe regente Dom Pedro. Então, a Câmara do Rio de Janeiro, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro, e tem a iniciativa, manda ao príncipe regente uma proposta de criação do chamado Juízos de Jurado. E aí, então, por um decreto imperial, no dia 18 de junho de 1822, cria-se os chamados juízes de fato. Tem juízes de direito e juízes de fato. Era composto, esses juízes de fato, de 24 homens. Eles tinham que ser considerados bons, honrados, inteligentes e patriotas. Essas são as qualidades dos homens que deveriam compor os chamados juízes de fato. E sabe qual que era a competência desse grupo? Julgar crimes de imprensa. Só isso. Mas, professor, por que julgar crimes de imprensa? Porque é em 1822 que surge a imprensa. E quando ela surge, começam a ocorrer crimes praticados por ela ou através dela, e surge a necessidade de um juízo
para julgar isso. Criam-se os juízes de fato com 24 homens bons, honrados, inteligentes e patriotas. Perfeito? A partir de 1822, o júri nunca saiu da legislação brasileira. Com o advento da Constituição do Império, no dia 23 de março de 1824, 2 anos depois, o Tribunal do Júri passa a fazer parte do Poder Judiciário, tendo competência para julgar ações cíveis e criminais, igual a gente vê nos Estados Unidos. No final do período imperial, o júri é recepcionado pela Constituição Republicana, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Perceba que o júri nunca saiu, ele vai apenas se adaptando. Vem o Estado Novo, agora já em 1934, muito mais próximo de nós, com a Constituição outorgada em julho de 34 por Getúlio Vargas, que mantém a instituição do júri. E aí, para pegadinhas de prova, e inclusive de concurso, anota aí, somente com a imposição da Lei Maior, da Constituição Federal, da Carta Magna, de 18 de setembro de 1946, 18 de setembro de 1946, é que o júri é destinado ao capítulo de direitos e garantias individuais, artigo 5º da Constituição, e é a partir de 18 de setembro de 46 que ele ganha a competência obrigatória de julgar os crimes dolosos contra a vida, que depois eu vou falar quais são. Bom, dali para frente vem a Constituição de 24 de janeiro de 67, que mantém a redação anterior. Depois vem ainda a Constituição de 17 de outubro de 69, toda aquela parte de ditadura, os atos institucionais, mantém intacta a instituição do júri, até então que a Constituição Federal é promulgada em 5 de outubro de 88, recepciona em definitivo a instituição do júri, do Tribunal do Júri, nas denominadas cláusulas pétreas. Ele faz parte do artigo 5º, inciso 38 da Constituição, em que diz assim, artigo 5º fala dos direitos fundamentais e o inciso 38 diz assim: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados 4 possibilidades que eu vou deixar para tratar no próximo vídeo. Letra A, plenitude de defesa. Letra B, sigilo das votações. Letra C, soberania de vereditos. E letra D, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Para fechar esse vídeo, e daí eu vou chegar ao 88 no próximo, eu quero tão somente que vocês compreendam o quê? Uma parte histórica a nível mundial, 1215 Inglaterra, Roma, Grécia, Alemanha, todo mundo querendo se meter, Brasil, 18 de junho de 1822, vem caminhando, até chegar em 1988 com a Constituição Federal que nós temos até hoje, tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com as 4 situações previstas no artigo 5º, inciso 38, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania do veredito e competência para julgar crimes dolosos contra a vida, com um monte de pegadinha para prova, e depois a gente dá início à primeira fase do procedimento do júri. Bons estudos e até a próxima!